E eu já vou pedindo para o pastor Jonathan vir até aqui à frente. O pastor Jonathan é um pastor presbiteriano lá em São Paulo e é coordenador da Missão Portas Abertas, que é uma organização missionária conhecida, se não de todos aqui, mas de muitos, porque ela tem levantado essa bandeira de apoio à igreja perseguida no mundo inteiro. O pastor Jonathan tem uma experiência missionária muito especial, dele próprio, foi missionário em Israel, teve um tempo na Inglaterra, não é como às vezes a gente costuma dizer, ser um missionário teórico, né, que conhece muito de missões, mas não tem a vivência no campo missionário. Não é o caso do pastor Jonathan. Ele é de uma família, mais particularmente do pai do pastor Jonathan, que está com 83 anos, que é conhecido de muitos, é o fundador do Vale da Bênção, e Antioquia, Missão Antioquia, creio que muitos conhecem, que tem abençoado muitos campos missionários, e é um privilégio muito grande. Aconteceu até algo interessante, que nós não conhecíamos pessoalmente esse amado irmão. Foi um contato, primeiro via internet, depois telefone, e esse fim de semana que nós estamos nos conhecendo pessoalmente, mas é maravilhoso o que o Espírito Santo faz, que parece que os irmãos se conhecem há mais tempo. De fato, pela fé, eternamente nós somos já criados como irmãos em Cristo Jesus. E acho que eu estou me alongando demais. Pastor Jonathan, receba novamente assim, a nossa gratidão pela pronta aceitação de estar conosco aqui nesse domingo. E a nossa oração, em nome de Jesus, é que outra vez o Espírito Santo lhe inspire, lhe unja, para compartilhar a sua visão, as experiências, informações, para que sejamos edificados, fortalecidos, inspirados para continuar essa caminhada nesse tempo vindouro, que tudo leva a crer que vai ser o tempo cada vez mais difícil, e como você disse hoje de manhã, de certa maneira, a igreja, a parte que ainda não foi perseguida, será. Então, queria passar a palavra com muita gratidão e que outra vez você seja abençoado. A sua esposa, Ana Paula, está aqui conosco também, está lá no cantinho. No final, ela vai ficar junto a uma mesa onde tem material da missão, que o pastor vai falar um pouquinho sobre isso também. Pastor. Boa noite, a paz. Eu estou sendo maltratado aqui nessa igreja, me levaram para almoçar num botequinho hoje, e saíram daqui falando que eu ia comer num botequinho, mas lá na minha terra não tem botequinho bom assim, comi bem demais, estão cuidando de mim, é muito bom realmente estar aqui com vocês. Essa igreja abençoada, gostosa, essa igreja que tem feito história no Brasil, há muito tempo, ela tem sido modelo para muitas pessoas. E agora 6h16 da tarde, às 18h16, o pastor Jonathan, o original, que é o meu pai, me mandou uma mensagem. Eu queria ler para vocês, que fala assim: Júnior e Ana Paula, eles me chamam de Júnior lá em casa, o reverendo Antônio Elias foi quem o batizou, quando você era bebê. Que a unção que estava sobre ele venha sobre você, papai. Eu já falei isso para o Theo. Então é uma alegria muito grande mesmo estar com vocês aqui nessa noite. E eu sei que o Senhor vai falar conosco. Nós temos um tempo precioso aqui, e eu queria começar já com um filme. E eu queria que você abrisse o seu coração para você ver esse filme. Eu ia passar um outro filme sobre a Colômbia, mas algumas pessoas pediram para repetir o filme das crianças na China. E então nós vamos começar vendo esse filme, e logo depois a gente fala um pouco mais. Pode colocar, meu irmão?
What is it you say? Will you be so disobedient? Will you still go? I will not give up Sunday school. Strong in the Lord and the strength of his might. Take this good news to the captive ones. Jesus has set them free. Chanky was punished in school yesterday. It was because she said she would not stop going to Sunday school. You are very brave. Chanky may not be the only one to be punished for following Jesus. Open up your books. Are these new? Yes, these are the materials we prayed for. Please. Oh, hurry, hide the books. You are the one! You are the one! What are you teaching the children? I'm helping them with their schoolwork. There's nothing wrong with that. I do not teach such lies at school. Take me. They've done nothing wrong. This time we take the children. No. 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 Children, I'm praying for you. Be strong in the Lord and the strength of his might. Take this good news to the captive ones. Jesus has set them free. Strong in the Lord and the strength of his might. Take this good news to the captive ones. Jesus has set them free. Take this good news to the captive. Stop singing! Now sit and write. I do not believe in Jesus 100 times. And do it right now. Mama!
Are you okay? If you want your child, you must deny being Christian. I'm not a Christian. Are you a Christian? I'm not Christian. Do you believe in Christ? 我们绝对不相信耶稣基督。 Do you deny Jesus? 我不相信耶稣基督。 Girls! Wait. Are you Christian? Yes. If you do not deny Jesus Christ, I will not release your children. Then you have to keep them. I will not deny Jesus Christ. Hey, come here. This child wrote, I love Jesus 100 times. Take your children and your faith and go. Are you a Christian? Queria te perguntar nessa noite se você é cristão. Que tipo de cristão você é? E eu faço essa pergunta a mim mesmo. Que tipo de cristão que eu sou? Queridos, a Missão Portas Abertas está completando 60 anos esse ano. E são 60 anos que ela tem tentado seguir os passos de Jesus muito perto do que Jesus está fazendo, muito próximo aos passos que ele tem dado na Terra. Quando você olha para a China 100 anos atrás, pior país do mundo para ser cristão. E essas crianças que viram seus pais não negarem a Jesus, elas hoje formaram a maior igreja e a igreja mais forte, a cristã no mundo. São mais de 100 milhões de cristãos, ali na China é muita gente. E a igreja hoje é uma das igrejas que mais envia missionários para o mundo. A China, os líderes da igreja da China hoje estão dizendo assim: nós recebemos Bíblias, pessoas morreram para nos entregar Bíblias, então chegou a nossa vez de, se necessário for, darmos a nossa vida para que outros países recebam a Bíblia. E eles estão pagando com o dinheiro deles a impressão de Bíblias hoje ao redor do mundo. Só para a China, nós já enviamos mais de 40 milhões de Bíblias para aquele país. No Oriente Médio, no último ano, nós já entregamos mais de 3 milhões de Bíblias. Então, nós somos uma organização que Jesus chamou para cumprir Atos 1:8, e já eu quero falar rapidamente com você sobre Atos 1:8, e nós estamos servindo a igreja perseguida, que hoje são mais de 100 milhões de cristãos ao redor do mundo. Você pode entrar no nosso site depois
www.portasabertas.org.br, e você pode pegar muita informação sobre a igreja perseguida. Você recebeu na entrada, e se não recebeu, nós temos ali na mesa, a quem não recebeu essa ficha, nós temos um convite para você. Nós precisamos de parceiros de oração. A agência missionária precisa de dinheiro, mas nós não viemos aqui pegar o teu dinheiro, nós não viemos atrás do seu dinheiro. Nós viemos aqui atrás do seu coração a favor da igreja perseguida. Porque quando nós oramos, a oração, ela vai aonde nós não podemos ir. Hoje a gente presos em várias cadeias ao redor do mundo, a gente se escondendo no deserto, a gente em campos de refugiados, tudo por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então a sua oração, a minha oração, pode fazer muita diferença para a igreja perseguida. Então, nós queríamos te desafiar a preencher essa ficha. Enquanto eu vou falando, você pode preencher, nos entrega ali à sua esquerda, no final. Se você não tem, nós temos ali. E aí você vai receber gratuitamente na sua casa uma revista Portas Abertas, não sei se ainda tem aqui, acho que acabou de manhã, já acabou, né? Mas você vai receber na sua casa gratuitamente uma revista. E aí deixa eu te explicar direitinho. Recebendo a revista na sua casa, você vai receber um boleto no valor de R$40 dentro da revista. Se você quiser, você vai dar uma oferta de R$40, uma oferta única, e aí durante 12 meses você recebe essa revista na sua casa. É assinatura. Quem é bom de matemática sabe que nós teríamos prejuízo em te enviar 12 revistas por R$40 no ano. Então, só para você entender que nós fazemos isso para investir, para que as pessoas orem pela igreja perseguida. Se Deus te levantar para se envolver de uma maneira maior, mais profunda, você pode, por exemplo, viajar conosco. Nós estamos indo para a Colômbia agora, uma viagem próxima. Nós estamos indo para uma região da Ásia, uma região uma viagem só para mulheres. Nós vamos para o Oriente Médio no final do ano. Como está sendo gravado na internet, eu não posso te dar todos os detalhes aqui, mas você pode falar conosco, que há várias maneiras de você se envolver. Mas primeiro fale com a liderança da sua igreja. Fala, olha, eu senti isso, estou orando sobre isso, para ver o que eles te orientam a fazer. Mas preencha isso para que você possa realmente receber essa revista na sua casa. Esse livro está sendo lançado, foi lançado há 15 dias atrás, Infiltrado por Deus. É um homem que ele levou muita Bíblia para a Rússia. Então ele conta muitas histórias aqui de como foram as suas aventuras de contrabando de Bíblia. E eu te pergunto, contrabandear a Bíblia é pecado ou não? Aí você precisa saber responder isso aí. Mas nós contrabandeamos Bíblias para lugares onde não pode ter Bíblia. E você pode ler essa história e ver como Deus pode usar a vida de pessoas para transformar a vida de muita gente. Esse livro, Sem Coragem, Sem Glória, é o penúltimo livro do irmão André, com 86 anos, lúcido, vivendo, com vontade de fazer muita coisa ainda. E esse livro fala sobre Davi e Golias. E ele diz que nós temos gigantes que nos afrontam todos os dias. Ou nós destruímos os gigantes, ou os gigantes nos destroem. E o maior gigante que existe hoje em relação à igreja, aos cristãos, é o islamismo. Então, ou nós vamos contra, não o árabe, não o muçulmano, contra essa mentira de Satanás que tem levado muita gente, ou ela vai dominar o mundo e vai fazer muito estrago aí no mundo. Mas aqui também fala, por exemplo, sobre a internet. Ou você domina a internet, ou a internet te domina. Eu dei esse livro para o meu filho, para ele ler, ele gosta de ficar no zap da vida lá, um bom tempo, e outras coisas que falam nesse livro você pode olhar. Esse aqui é o último livro do irmão André, Êxodo, Face a Face com Deus, é um estudo sobre a vida de Moisés, sobre liderança, e você tem alguns DVDs, tem pouquinha coisa ali, viu gente? Livro Perigoso, fala sobre o preço que um soldado paga para ter uma Bíblia. Ele é de um país onde não pode ter a Bíblia, e ele todo dia ele quer ler a Bíblia. Então ele cava um buraco e guarda a Bíblia dele. Aí para ler a Bíblia ele tem que ir lá, tirar, ler, colocar de novo, mas aí o exército pega ele com a Bíblia. E aí ele sabe qual que é o preço de uma Bíblia na vida dele.
Eu tenho umas 10 Bíblias em casa, e eu não sei o preço que esse homem pagou em relação à Bíblia. Então você pode pegar esse material ali depois. Queridos, eu queria ler com você esse texto. Mas recebereis, Atos 1:8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Feche os seus olhos novamente. Pai, nós te louvamos por essa noite, te louvamos por essa igreja, pela liderança dessa igreja. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor fale de uma maneira profunda aos nossos corações nessa noite. Que saiamos daqui motivados a cumprirmos aquilo que o Senhor tem nos chamado para cumprir. Ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu vou ser bem sucinto e breve nesse pensamento em relação a esse texto, e já eu quero te mostrar algumas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Mas há 3 maneiras de ler esse texto. Há uma maneira imperialista, uma neoliberal e uma maneira que o Senhor Jesus Cristo leria. Se você ler capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Atos, você vai perceber que os discípulos estão lendo esse texto como um momento de libertação, mas uma libertação militar, porque eles precisavam ser libertos do Império Romano, já tinham passado pelo babilônico, pelo assírio, pelo persa. Israel já havia sido detonado pelos impérios, e tem a profecia de que vem o filho, um filho de Deus, o filho de Davi, que vai se assentar no trono e vai reinar, e a partir daí todas as coisas vão ser diferentes para Israel. Então, quando os discípulos, a igreja de Atos está lendo esse texto, eles estão lendo esse texto da seguinte maneira: até que enfim chegou a nossa vez, de agora nós fazemos contra todos o que todos fizeram contra nós. Então, nós vivemos debaixo do Império Romano, que roubou nossa terra, nosso dinheiro, nosso gado, nossa família, era tudo nosso, eles usufruíram e ainda fizeram a gente pagar imposto alto para eles. Então, a partir de agora, Jesus está dizendo que é para a gente ir para o mundo inteiro para fazer a mesma coisa que fizeram. Nós vamos, com poder e autoridade, colocar o reino de Deus para que todo mundo faça o que o judeu tem que fazer. E aí você tem os discípulos e os apóstolos indo para as nações e fazendo o quê? Levando o judaísmo, levando a maneira do judaísmo para que todos vivam, para que todos sejam igual aos judeus. E aí você tem a discussão de Paulo e Pedro, que você precisa entender, e Paulo está dizendo, não gente, não é isso não, tem coisa diferente. Mas essa era a leitura daquela época, uma leitura imperialista. Nós vamos reinar, nós vamos governar, nós vamos cobrar os impostos. Agora todas as nações do mundo vão trazer o dízimo e as ofertas ao templo de Jerusalém, porque o nosso rei vai ser estabelecido neste momento. Essa é a leitura deles naquele momento. Como que é a minha leitura e a sua leitura numa sociedade neoliberal que nós vivemos, aonde talvez uma das maiores armas de Satanás se chama relativismo? Você já ouviu falar em relativismo? Hoje foi implantado no chip da cabeça da sociedade que não existe mais verdade absoluta. Verdade, cada ponto de vista é visto de um ponto. Então, você vê a vida de um jeito, eu vejo de outro. Eu não te incomodo, você não me incomoda, está tudo certo. E assim a gente caminha, e assim a humanidade vai. Com isso, a Bíblia hoje não é uma verdade absoluta. É para mim, é para você, porque nós estamos aqui, mas se você vai conversar com a sociedade hoje sobre valores absolutos bíblicos, ela vai virar para você e vai dizer o seguinte: isso é o que está na tua Bíblia, isso é o que a tua religião prega, não é o que eu prego, não é o que eu creio, não é o que a sociedade quer. E eu nem estou falando da Europa, dos Estados Unidos, eu estou falando do nosso Brasil. Liga a televisão, assista debates, e é isso que nós estamos vendo. Então, com essa mentalidade, a nossa geração, os nossos filhos, eles estão lendo esse texto dizendo o seguinte: bom, Jesus está falando que eu tenho que ir a tudo quanto é lugar, pregar o Evangelho e fazer missões. Como que essa geração lê isso hoje? Bom, Jesus está sugerindo que eu vá.
Se eu não for, não tem problema. Porque ele disse isso há 2000 anos atrás. Então isso não é um mandamento, porque hoje as pessoas não me dizem o que eu faço. Hoje as pessoas me dão informações e eu faço as escolhas daquilo que é melhor para mim. Agora eu não estou falando da sociedade, eu estou falando da cultura da igreja. Estou falando da cultura da igreja cristã no mundo pós-moderno, pós-liberal, onde nem a Bíblia mais é verdadeira, dentro, inclusive, de alguns rincões evangélicos. Nós temos teólogos hoje que definem que a Bíblia é um livro histórico. Então eu olho para ela como algo que me traz informações, mas não estatutos estabelecidos por Deus. Então você tem o imperialismo dizendo nós vamos dominar o mundo, e você tem o neoliberalismo dizendo se eu quiser eu faço, se eu não fizer não tem problema, porque é um conselho que Jesus está me dando. Ele disse isso para a igreja primitiva, não necessariamente é para mim, então se eu não fizer não tem problema. Na verdade hoje eu preciso viver para que eu e minha família fiquemos bem. E na sociedade que nós vivemos, extremamente desafiadora, perigosa, capitalista, consumista, hedonista, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar de mim? Queridos, esse é o pensamento, é o consciente ou o inconsciente coletivo da sociedade que nós vivemos nos dias de hoje, e você pode pensar um pouco melhor sobre isso. Bom, quando Jesus estava dizendo isso, ele não estava nem dizendo que era para ir governar o mundo e usurpar os direitos de todos, e ele nem está dizendo para a igreja hoje, isso é uma opção. Ele está dizendo, olha, Jesus veio à Terra, Deus mandou Jesus para que o Evangelho fosse pregado, e essa verdade continua válida hoje. Então não é uma questão de eu dizer eu quero fazer ou eu não quero fazer, é um mandamento bíblico, é ide, é imperativo. A minha pergunta é, eu tenho feito isso? Você tem feito isso? Eu sei que essa igreja faz, então é muito fácil falar isso no púlpito de uma igreja que faz. Então, graças a Deus por essa igreja. Mas, o quanto que eu e você estamos envolvidos com isso? E aí tem outra situação, que é para ir Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E algumas pessoas disseram, primeiro Jerusalém, depois Judéia e Samaria e depois os confins da terra. Não é o que está no texto. É tudo ao mesmo tempo. Então eu preciso cuidar daqui, a igreja Betânia tem que ser uma igreja extremamente forte aqui para cuidar dos seus arredores, para cuidar do Rio de Janeiro, para cuidar do Brasil, mas ao mesmo tempo ela precisa pensar no sertão nordestino, ela precisa pensar nos indígenas, e ela precisa pensar na África, no Oriente Médio e muitos outros lugares. E eu e você, como que nós entramos nisso? Eu queria deixar um desafio para você nessa noite. Queridos, nós vivemos num mundo hoje, em que eu falei isso hoje de manhã, só há uma esperança para o mundo de hoje. Só uma. Não há outra. Bill Hybels, ele talvez foi a pessoa que começou a dizer isso da maneira mais visível, mas muitas pessoas acreditam nisso. A esperança para a sociedade atual se chama igreja local. Agora, igreja local, daqui a pouco nós vamos embora daqui. Esse prédio, as luzes vão ser apagadas, o ar-condicionado vai ser desligado. O que isso aqui vira? Um prédio. O que é a igreja? Sou eu e você. Só há uma esperança para a sociedade dos dias de hoje. Eu e você entendemos que nós somos pequenos cristos e que aonde nós vamos, nós somos as mãos de Jesus, a boca de Jesus, as pernas de Jesus, o coração de Jesus, fazendo diferença na terra. Então isso quer dizer que no meu trabalho, que na minha escola, na minha faculdade, na igreja, aonde eu estiver, eu tenho um princípio bíblico que diz que eu tenho que falar do Evangelho. E nós precisamos fazer isso. Em todos os lugares. A igreja local que só cuida de si, ela está fazendo só uma parte. A igreja local que pega todos os recursos dela e só envia para o campo, ela está sendo negligente com o corpo de Cristo nela também. Então nós precisamos achar o equilíbrio e fazer tudo isso juntos. E graças a Deus, repito, essa igreja está fazendo isso. Mas eu queria convidar você a pensar melhor sobre isso. Portas Abertas está fazendo isso.
E aí eu queria mostrar para você algumas coisas. Aí, essa foto foi enviada por irmão André recentemente, na verdade, nos últimos meses. Foi a primeira viagem que ele fez para a Romênia. Ele tinha 27 anos, acabou de sair do seminário que ele fez na Escócia, e no seminário falavam de Atos 1:8 que tinha que pregar a todas as nações. Mas ele descobriu que em algumas nações o evangelho não estava sendo pregado, porque tinha cortina de ferro, tinha países comunistas, tinha países onde não se podia se falar de Jesus. Ele foi para a Romênia, pegou um trem saindo de Amsterdã, um trem lotado de jovens comunistas, para a maior conferência de jovens comunistas na Romênia. E ele só conseguiu chegar na Romênia porque a viagem inteira ele fingiu que ele estava dormindo, porque o trem estava cheio de comunistas. E ele, na sua simplicidade, ele tinha acabado de sair do seminário, amando o seminário, com a sua jaqueta do seminário, com um logotipo, se você pode olhar nessa foto, com um logotipo escrito aqui: Evangelização Mundial para Cristo. Imagina um bando de comunistas vendo esse jovem dentro do trem, quase que jogaram ele para fora. Mas foi aí que ele entendeu que Deus também queria usar pessoas para falar com lugares onde as portas eram fechadas. E portas abertas, o nome é porque não há nenhum lugar que a porta possa estar fechada para o Evangelho. O Evangelho tem que penetrar todas as nações. Bom, a partir daí, isso é exatamente há 60 anos atrás, esse é o irmão André, com 86 anos, vivo, ativo, fazendo muitas coisas. As fotos não estão indo para a internet, né? Só para eu ter certeza. Aqui você tem ele orando com um líder um líder islâmico de um grupo radical do islamismo, e você vai ver aqui outras pessoas a portas abertas, orando e evangelizando esse homem. Os dois são de barba, um de barba é da Portas Abertas, o outro de barba é da Palestina. Acho que você consegue ver quem que é. E esse homem está recebendo a Bíblia, esse homem tem o livro Contrabandista de Deus, e ele está sendo pregado o Evangelho para esse homem. E esse homem vira para você e pergunta: as profecias do profeta Zacarias já foram todas cumpridas na terra? E ele vira para você e fala: olha, eu não entendo vocês cristãos, porque no Antigo Testamento vocês destruíram a Jericó, nem animal ficou vivo, porque aquele povo não cria mais em Deus. E aí nós vamos lá nos Estados Unidos, estouramos uma torre, não queríamos matar ninguém, mas morreu um monte de gente. E por que eles morreram? Porque eles são infiéis, são adúlteros, eles não creem na Bíblia, eles vivem um cristianismo que não é o cristianismo bíblico. Nós estamos fazendo um favor para Deus, nós estamos limpando e purificando a terra, e vocês estão dizendo que nós estamos errados? E, queridos, em termos de religião, eu tenho que admitir que eles são muito mais religiosos do que nós cristãos em termos gerais. E você precisa conversar com pessoas assim. Aqui tem outra pessoa que você conhece. Queridos, todos esses líderes ao redor do mundo, pessoas têm cumprido Atos 1:8, indo até os confins da terra, para entregar uma Bíblia, para conversar com essas pessoas e falar do Evangelho. E aí você pode nos perguntar: e por que nós fazemos isso? Por que nós queremos amizades com pessoas que matam gente, que criam tanto sofrimento? Porque, como eu disse de manhã, ninguém nasce um terrorista, ninguém nasce um traficante, ninguém nasce, seja o que for, a pior escória da sociedade. A sociedade faz as pessoas se tornarem isso. Qual que é a libertação para essas pessoas? Jesus Cristo. E como que Jesus Cristo é estabelecido na terra? Através da minha vida e da sua vida. E, queridos, você tem esse quadro aí na sua mente. Foi final do ano passado, 21 jovens egípcios cristãos mortos pelo Estado Islâmico. Eu não vi o vídeo inteiro, mas quem viu, da Portas Abertas, falou que ficou prestando atenção. E na hora que a espada ou a serra elétrica encosta no pescoço dessas pessoas, todas elas gritam o nome de Jesus. Elas dizem: Yeshua, Yeshua. E aí eles são decapitados e morrem. Se você conseguir ver esse vídeo, veja na internet. Não recomendo, mas se você quiser ver, veja. Eles poderiam ter clamado por outro nome nessa hora e estarem vivos até hoje.
Mas essas são pessoas que a Bíblia diz que o mundo não é digna delas, porque elas pagam o preço de sangue, de morte, para não negarem o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí esse artista egípcio pintou esse quadro com Jesus Cristo ali na frente, porque essa é a realidade espiritual da igreja perseguida. Eu queria te dizer que a igreja perseguida, por mais estranho que nos pareça, Deus não abandonou esses cristãos ao redor do mundo. Queridos, Jesus está presente mesmo dentro da igreja perseguida. Ele está lá. Por que acontece do jeito que acontece, eu não entendo. Por que gente morre, eu não entendo, mas a Bíblia diz que isso vai acontecer, que vai apertar, e a Bíblia diz que quem quiser viver uma vida realmente cristã, ele vai ser perseguido até aqui no Brasil. Pode ser formas diferentes. Se a tua vida não está incomodando ninguém, pensa um pouco, porque se a luz de Deus está em você, ela tem que incomodar as trevas de qualquer maneira, senão não dá certo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos orar para essas pessoas, para que elas possam ver a realidade espiritual na vida delas. Lembra de 2 Reis 6, quando Eliseu está ali com seu moço, o exército da Síria rodeia a cidade deles, o moço fica apavorado, e Eliseu chega para ele, sem pânico, muito calmo. Nos céus não tem pânico, Deus não perdeu o controle, Deus sabe o que está acontecendo, Deus está atuando no meio dessa bagunça que parece para nós, mas a igreja cristã está crescendo em números impressionantes em todos esses países. Pessoas que matam cristãos estão dizendo o seguinte: nós queremos paz e nós não temos, e nós vamos matar esses cristãos. E na hora deles morrerem, eles estão sorrindo, eles estão transmitindo paz. Como que isso pode acontecer? Porque Jesus está lá, meu irmão. Ele não é melhor do que você e eu. Mas Jesus, de alguma maneira poderosa, faz isso. E aí Eliseu ora pelo seu servo e fala: Senhor, ele não ora pedindo para tirar o exército de lá, não ora para não morrer, ele só fala: Senhor, abra os olhos espirituais desse moço. E diz para ele: os que estão conosco são mais do que estão naquele exército. E o moço vê então todo o exército celestial, carruagens de fogo, os anjos, que está protegendo a vida deles, e é isso que nós precisamos orar por eles, para que eles sejam fortalecidos mesmo dentro da perseguição. Queridos, essa é a parte do mundo hoje, Oriente Médio, onde talvez estejam acontecendo as piores coisas da vida. Aqui é uma foto tirada no Iraque, isso é um carro de um pastor, como o pastor anda na cidade do Iraque hoje, em Bagdá, foto tirada recente. Esse carro, se você olhar na frente, tem um carro, uma escolta armada. Atrás do carro tem outra escolta armada. O carro do pastor é um carro antibomba, é um carro antibala, é um carro blindado. E ele tem a cruz dele ali no retrovisor do seu carro. Esse homem, que é um dos líderes da igreja no Iraque, ele contou a história para o pessoal da Portas Abertas. Ele mostrou as fotos dizendo: olha, quando o Estado Islâmico chegou até aqui, na cidade de Mossul, Mossul é Nínive bíblica, vocês conhecem o que Deus falou para Jonas, Deus continua amando Mossul, Nínive, etc. E nesse momento hoje, não há presença cristã na cidade de Nínive, e você pode ter certeza que isso incomoda o coração do Senhor Jesus Cristo. Mas esse homem mostrou a foto, falou: o Estado Islâmico veio na minha casa e na minha sala, ele atirou na cabeça dos meus 2 filhos mais jovens, e é foto dos filhos dele, e morreu ali na frente dele. E aí você fala para ele: vamos embora daqui. Ele fala: não, eu quero servir o corpo de Cristo aqui nessa cidade, eu não saio aqui, e se precisar morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo neste lugar, eu vou morrer. Assim que a igreja hoje no Iraque, lá em Bagdá, isso é uma igreja, você está vendo muros ali, de concreto, os muros altos, largos, escolta armada 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que não seja atacada. Olha essa igreja, um culto de domingo à noite, e nesse domingo, nesses lugares, em todos esses países, teve culto à igreja, corpo de Cristo. Ela está presente nesses países, está crescendo nesses lugares, e interessante, olha como está cheia a igreja. Todo culto evangélico cristão que você vai nesses países estão cheios de pessoas, porque a igreja nunca cresceu tanto que está crescendo hoje nesses lugares. Isso é resposta à oração, isso é resposta ao mover de Deus
na terra. Deus não nos abandonou, não abandonou os seus filhos, Ele está com eles em todos os lugares, e por isso nós precisamos estar firmes e fortes ao lado deles. Queridos, cada vez que eles vão numa igreja, eles são os alvos mais fáceis de terrorismo, e aí acontece situações assim. A igreja de hoje, mesmo diante de todo o perigo, o que ela está fazendo? Atos 1:8. Ela está evangelizando a Jerusalém dela. Todas as igrejas cristãs no Oriente Médio, aqui é no Iraque, elas têm hoje projeto de evangelização, através de ação social, cuidado médico, clínica médica, porque elas querem criar o impacto do Senhor Jesus Cristo dentro da nação dela. E aí você tem uma igreja assim. Essa igreja, no ano passado, no meio do culto, entrou alguns soldados terroristas, tinham 100 e poucas pessoas nesse culto. Eles entraram, pegaram uma criancinha que estava na frente e mataram o neném mais novo que tinha na igreja naquele dia e falaram: não há mais esperança para a igreja evangélica nesse país, vão embora todos vocês daqui. E aí depois foram até o pastor que estava ministrando o culto, cortaram os 2 braços dele, na hora, na frente de todo mundo, e falaram: você nunca mais vai abençoar nenhum de seus membros. E aí deram um tiro na cabeça do pastor, ele morreu. Apagaram a luz, e nesse dia morreram 59 pessoas, um domingo à noite. Essa é a igreja perseguida. E aí hoje, ali na frente da igreja, você tem esse painel, você tem os 2 pastores que estão ali, o que está à sua esquerda foi o que cortaram os braços e morreram, e foto das pessoas que morreram por causa de Jesus nesse dia. Agora olha o que está acontecendo. Essa foto é no Iraque. Você tem ali, você tem por acaso, um reverendo presbiteriano, na igreja presbiteriana de Bagdá. Ele é responsável pelas igrejas presbiterianas da região. Ao lado direito dele você tem esse homem de marrom, e ele é o líder dos sunitas, islâmicos sunitas. E esse homem chegou com um exército de mais de 150 soldados armados para essa reunião acontecer dentro de uma igreja presbiteriana. Lado esquerdo dele você tem esse homem de azul, com a turba branca. Ele é o líder dos xiitas, são as maiores facções do islamismo. O que esses homens estão fazendo aí? O simples fato deles estarem dentro de uma igreja cristã, eles estão sofrendo diante da sociedade islâmica a maior humilhação que eles possam ter. Mas o que eles estão fazendo aí? Eles estão buscando reconciliação, os sunitas e os xiitas. E eles falaram: nós queremos fazer isso debaixo da autoridade da igreja cristã no nosso país. Meu irmão, isso é só Deus que faz. Isso não é trabalho de homem. Isso não é trabalho de ninguém. Isso é o Espírito Santo de Deus que está se movendo nesse lugar. E esse pastor no meio, ele é esse reverendo presbiteriano que tem cuidado. E assim que acabou a reunião, nós tínhamos pessoal nosso nessa reunião, esse pastor e esse líder se abraçaram e ficaram 10 minutos chorando, porque hoje o que está acontecendo é que os muçulmanos estão vendo a verdadeira face de Satanás em todo esse movimento terrorista que existe na terra, e eles estão falando: não é esse Deus que eu quero. E eles olham para a igreja local e eles estão dizendo: eu estou vendo a face de Jesus Cristo nessa igreja local, é esse Deus que eu quero. Mas essa igreja tem pagado um preço por causa disso, e por isso nós precisamos estar juntos dela. Esse é o reverendo presbiteriano que Deus está usando naquela região, e ele tem uma história muito linda, e eu volto no outro domingo aqui para falar a história dele. Queridos, isso é uma reunião no Irã, ali está o irmão André, há 5 anos atrás. O Irã até então sofria uma perseguição tranquila, e nessa conferência estavam falando para 300 pastores e líderes, e Deus deu a mensagem para o irmão André e o outro missionário de Portas Abertas para falar das marcas da identificação com Cristo, e falaram da perseguição e etc. e tudo mais. No segundo dia da conferência, os líderes chegaram para o irmão André e para esse outro irmão falaram: para de falar da perseguição, nós não somos perseguidos, e nem queremos incomodar o governo para que eles venham nos perseguir. 3 meses depois, o irmão André, ele e esse outro líder oraram e falaram: Deus nos deu uma mensagem, nós vamos entregar, mas sem provocá-los, vamos entregar da melhor maneira possível. 3 meses depois, aconteceu
essa onda de violência chegou no Irã. E hoje esses mesmos líderes dizem, essa conferência foi uma conferência profética, porque Deus estava falando com a igreja toda. E se você prestar atenção, estavam reunidos nessa conferência líderes de todas as denominações do país. Hoje, isso que já foi o apartamento de um pastor, lá no quarto andar já teve muitas orações na cobertura. Hoje esse pastor mora num num porão, dividindo espaço com outras pessoas, porque essa era uma cidade que está sendo perseguida. E aí está escrito, ore pelo Irã. Nós precisamos orar por eles, para que eles sejam fortalecidos. E aí, queridos, quando achavam que nada poderia ficar pior, o Estado Islâmico chega e começa a aterrorizar. Eles marcam todas essas casas com o sinal do N, que é de Nazarim, que quer dizer cão infiel em árabe, e eles chegam para essas pessoas e falam, vocês têm 24, nos cristãos, vocês têm 24 horas para sair desse lugar, senão morrem ou vão se tornar muçulmanos dentro da nossa facção islâmica e tem que pagar uma multa que vocês nunca vão pagar. O que acontece? Eles chegam, isso é uma igreja que foi aterrorizada, igreja queimada, essa era a igreja de 1800 anos atrás, a igreja mais antiga de Nínive, que foi queimada recentemente. Aí as pessoas precisam sair fugindo, buscando refúgio na estrada, no deserto. Isso aí é uma igreja que no seu pátio pessoas foram acolhidas e nós estamos junto com todas essas igrejas, fazendo tudo o que nos é possível fazer. Por quê? Porque nós queremos seguir Jesus e nós queremos andar nos mesmos passos de Jesus na terra. Esse homem, ele era do norte do Iraque, ele não fugiu quando o Estado Islâmico chegou. E nesse dia o Estado Islâmico não o matou, mas pegou os pais, os filhos dele, e levaram para a fronteira com a Kirguistão, mas nesse dia eles sequestraram a Cristina, a filhinha deles de 3 anos. 2 sábados anteriores, era o aniversário de 4 anos da Cristina. E faz mais ou menos 1 ano que os pais não têm nenhuma notícia da Cristina. Se ela não morreu, provavelmente hoje ela é escrava na casa de algum líder do Estado Islâmico. E eles estão ali, você fala, vocês precisam sair. Eles falam, não, nós vamos ficar aqui, porque nós queremos ver a igreja do Senhor Jesus Cristo florescer neste lugar. Queridos, para encerrar, há esperança para esse lugar? Queridos, há esperança sim. Jesus está se movendo neste lugar. Jesus está visitando pessoalmente muitos árabes, em sonhos, visões e muitas coisas. E nunca se viu o número que se vê hoje de ex-muçulmanos se tornando cristãos, porque eles estão vendo a face do Senhor Jesus Cristo. Há esperança para este lugar? Assim, cortina de ferro caiu. A China não é totalmente aberta, mas hoje ela é mais aberta. Hoje eles mesmos estão imprimindo Bíblias para levar para outros países. No nome de Jesus, toda essa tragédia um dia vai cair. E a igreja do Senhor Jesus Cristo vai ser mais uma vez fortalecida neste lugar. Há esperança para essa mãe que perdeu o filho decapitado para o Estado Islâmico? Sim, há esperança, porque Jesus não os abandonou. Essas 2 meninas moravam em Mossul, Nínive, essa foto tirada 1 semana depois, morando no campo de refugiados ali no norte do Iraque, e elas revestiram a camisa com o sinal do N. Alguns cristãos se levantaram e falando, nós vamos pegar esse N, não como Nazarine, que quer dizer cão infiel, mas como nazarenos, ou filhos do Jesus Cristo de Nazaré. E elas colocaram em inglês e árabe na tenda delas, Jesus é a luz do mundo. Elas estão sofrendo? Sim, muito, perderam tudo. Mas elas não perderam a esperança e a fé que existe dentro do coração delas. E quando você conversa com elas, você vê isso nos olhos delas e de outras pessoas. Esse é um campo de refugiados ao lado de uma igreja, nós estamos juntos ali, cuidando dessas pessoas. Olha isso é na Síria. São mulheres, mais de 20 mulheres, ex-muçulmanas, no seu discipulado lendo a Bíblia, porque elas querem conhecer mais do Senhor
Jesus Cristo. Queridos, para nós, como Portas Abertas, é um privilégio estar nesses lugares. Como te falei, a igreja está, esse pastor dessa igreja disse, olha, todos os dias eu estou recebendo centenas de muçulmanos vindo à minha igreja. Eles vêm atrás de comida, nós damos, mas nem todo dia tem comida. E eles vêm cheios de perguntas, porque eles estão dizendo que lá no céu eles têm um Deus chamado Alá. Mas aqui na terra, eles têm os cristãos que cuidam deles. E dentro do islamismo, você nunca vai ter um relacionamento com Deus, porque é uma religião muito fria nesse aspecto. Meu irmão, olha isso, outra foto na Síria. Jovens usando os seus celulares. Não é para ficar mandando mensagem no WhatsApp e no Facebook. Não sou contra nada disso, tá, gente? Mas eles estão usando para ler a Bíblia num lugar que não tem luz elétrica nem aquecimento, para poder ler a Bíblia na célula deles. E nós temos o privilégio de estar juntos com eles. A esperança para essa região, assim, essas crianças, elas estão num lugar de muito sofrimento, mas elas estão no lugar onde elas estão vendo também a mão do Senhor Jesus. E, queridos, a Bíblia diz que nós somos um corpo só. E se uma parte do corpo sofre, todo o corpo padece. E se uma parte do corpo é honrada, todo o corpo regozija. Eu e você, nós precisamos entender, se levamos a Bíblia a sério, que essas crianças representam as nossas crianças, porque nós fazemos parte do mesmo corpo, nós precisamos fazer algo em favor dessas crianças. Esse pastor chinês, esse pastor ficou 20 anos preso, porque ele saía da cadeia e voltava para a rua para pregar o evangelho. Então ele vivia na cadeia. Esse pastor foi um dos pastores que mais abriu igrejas na China. Numa das igrejas que nós fomos parceiros com ele, ele alugou um salão em cima da delegacia de polícia numa cidade da China. E todo dia tinha culto com 400 pessoas lá. E ele dizia o seguinte: há dois tipos de perseguição. Primeiro ele dizia, a perseguição é uma bênção para a igreja. A perseguição é a melhor coisa que acontece para a igreja. A perseguição é excelente para a igreja. E ele ficava repetindo isso na sua cabeça. A perseguição é uma bênção na igreja. Um dia, um irmão holandês que estava lá, da Portas Abertas, falou, meu irmão, ele ficou irritado e falou, como que pode ser uma bênção? Ele falou, eu moro na Holanda, é um dos melhores países do mundo para se viver, não tem pobreza, não tem corrupção, não tem problema. É maravilhoso aquele país. Ele falou, então deixa eu te perguntar o seguinte, tem dois tipos de perseguição, me responde qual é melhor. Tem a perseguição que mata, que decapita, que faz coisas horríveis. Essa perseguição fortalece a igreja, porque a igreja cresce debaixo dessa perseguição. Agora tem uma perseguição que é a perseguição da zona do conforto, e os nigerianos chamam a perseguição do conforto, que é aquele país que você tem tudo, você tem lindas igrejas, você tem dinheiro, ninguém te persegue por causa da Bíblia, ninguém te proíbe na igreja, você faz o que quer, ninguém vai contra você, ninguém aponta o teu pecado, você vive a vida do jeito que você quer. Essa perseguição destrói a igreja, inclusive no teu país, na Holanda, onde hoje menos de 3% da sociedade quer saber sobre Jesus Cristo. Onde na Europa isso tudo aconteceu, e é um continente sem Deus, sem igrejas. E ele perguntou, qual que é a melhor perseguição? E eu queria que você respondesse isso. Meu irmão, nessa noite eu queria te desafiar a sair da sua zona de conforto. Nós, igreja brasileira, estamos vivendo muito confortavelmente. Se os irmãos que são perseguidos estão certos quando dizem que a perseguição brutal fortalece a igreja e a aparente liberdade destrói a igreja, se você for na Europa hoje, se você for nos Estados Unidos, são países pós-cristãos. O Brasil está caminhando nessa direção. Dizem que o Rio de Janeiro, São Paulo, talvez Belo Horizonte, talvez Recife, são cidades pós-moderna, onde já existe o pós-cristianismo. E o próprio IBGE hoje diz de pessoas desigrejadas, sem religião, e etc., e etc.
Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E queridos, há esperança, sim, há esperança. O Egito também foi afligido, mas 3 anos antes de ser afligido, Deus começou a reunir todos os líderes de todas as igrejas do Egito para orarem, e para orarem pelo Egito. E durante 3 anos, muitas reuniões de oração ao redor do Egito, pelo Egito. E recentemente, na igreja da caverna, uma igreja cavada debaixo de uma caverna, teve um culto com mais de 30 mil cristãos, e eu queria finalizar esse tempo com você assistindo esse vídeo, aonde foi o ápice desse movimento de oração, aonde 30 mil cristãos egípcios, de todas as igrejas, presbiteriano, batista, pentecostal, tradicional, seja o que for, eles estavam juntos, clamando. Foi uma vigília de oração de 12 horas, cantando a noite inteira, dizendo: ninguém tem maior poder do que Jesus, só o sangue de Jesus cura, só o nome de Jesus salva, vamos aumentar as nossas adorações e louvores a Deus. Você vai ver eles cantando. E durante 10 minutos aconteceu um movimento entre eles, que eles não paravam de clamar o nome de Jesus. Eu queria te convidar a se colocar em pé nesse momento, para num corpo só, nós participarmos desse momento, desse culto no Egito. Há esperança? Sim, há esperança. Jesus Cristo, Ele não é homem para mentir. Ele vai cumprir o que Ele falou que Ele vai cumprir na terra. E a igreja, corpo de Cristo, está sendo estabelecida na terra. E eu e você temos o privilégio de fazer parte do que Deus está fazendo na terra. Assista esse vídeo.